tem missa na gruta de Nossa Senhora Aparecida, todo primeiro domingo. Domingo retrasados, acompanhando o Evangelho de Marcos, Jesus disse para os apóstolos: vamos para o outro lado da margem. Vamos atravessar e vamos para o outro lado da margem. E vimos no Evangelho do domingo retrasado, de Marcos, que deu uma grande tempestade. Parecia que o barco ia afundar. E os apóstolos ficaram com medo com a tempestade, com toda a imagem que tem do mar, porque naquele templo eles acreditavam que os demônios moravam debaixo da água, lá no fundo do mar, na escuridão, tempestade, e de repente perguntar: Senhor, o Senhor não se importa de nós morrermos aqui, o Senhor dormindo? E Jesus então acalma o mar e chama os seus apóstolos de homens que não têm fé. A sua fé é muito pouca. Coragem, homens, não tenham medo, vocês têm pouca fé. E concluí a minha homilia, domingo retrasado, dizendo o seguinte: quando o Senhor Jesus disser para você, vamos atravessar para outra margem, vamos atravessar para outra margem, pode vir o que for, pode vir a tempestade que for, vão atravessar a margem. Vocês concordam comigo ou não? Se o Senhor Jesus disser para você, vamos atravessar para o outro lado, pode vir obstáculos, tempestades, invejas, pode vir o próprio demônio, pode acontecer o que for, mas vão atravessar para outra margem. Vocês acreditam em Jesus ou não? Isso. Nas horas de obstáculos, na hora de problemas, tem hora que a gente fala, mas parece que Deus está dormindo, parece que Deus, a gente não vai entendendo, mas se o Senhor Jesus disser para você, vamos atravessar para outra margem, nós vamos atravessar para outra margem. Eu estava falando no início da missa, que Deus tem um propósito para cada criança desta. Deus tem um propósito. Atrás de cada nome desse tem um propósito. Então, se Deus tem um propósito para o seu filho, para a sua filha, em nome de Jesus, esse filho, esta filha, vão realizar esse propósito. Porque vem de Deus. Vem de Deus. Domingo retrasado, domingo passado, nós vimos a figura de Pedro e Paulo. Dois homens difíceis. Homens complicados, mas na minha homilia, pegando uma corona com um arcebispo italiano, olhando Pedro e Paulo como as colunas principais da Igreja Católica, nós podemos tirar a seguinte conclusão: na nossa igreja tem lugar para todo mundo. Vocês concordam com isto? Pedro foi aquele que se tornou a pessoa mais íntima de Jesus. Jesus fez tudo para Pedro. A Bíblia Sagrada fala como é que Jesus chamou Pedro com detalhes no capítulo 5 de Lucas, com detalhes, naquela pesca milagrosa. Chamou Pedro, um homem que não tinha estudo, um homem que não tinha preparo, falava mal o aramaico, e Jesus chamou para ser apóstolo. E ao contrário, o Paulo, um perseguidor da igreja, matava cristãos, perseguia cristãos. Os dois, Jesus chama para ser apóstolos. O Pedro foi aquele que cometeu o maior pecado do mundo, foi Pedro, que negou Jesus 3 vezes, não foi Judas Iscariotes, foi Pedro. E Jesus o perdoou e continuou dando uma missão para ele. E Paulo, olha só, nós estamos aqui por causa de Paulo, o apóstolo. E hoje, no evangelho de hoje, nós temos aqui no capítulo 6,
Jesus vai para Nazaré, porque Jesus, ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Então, depois que ele completou seus 30 anos, ele ficou morando em Cafarnaum. Ele desligou da sua família em Nazaré e foi para Cafarnaum. Mas hoje o Evangelho fala que ele foi para Cafarnaum. Ele chegou lá, os irmãos, diz aqui, então esse homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, de Judas e Simão, suas irmãs não moram aqui conosco, porque é o clã, compreendeu? O clã. Então o clã, tudo é irmãos. O tio também é chamado de irmão naquela época. E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Quer dizer, o próprio Jesus teve dificuldade com a sua família, com os seus parentes, o próprio Jesus. Às vezes a gente reclama, né? Eu me lembro de uma família, que na casa desta família, eles tinham o melhor médico, um homem renomado da medicina, mas a família não procurava quando precisava de um médico, ia procurar um outro médico. Olha só, é isso, muitas vezes a família não dá, isso aconteceu com Jesus, mas Jesus ficou depressivo? Não, Jesus perdeu hora de sono porque sua família, seus parentes não o valorizaram, chegaram até chamá-lo de louco, mas isso não, ele não entrou em depressão, ele não ficou com insônia, ele não passou, não, ele tocou a vida tranquilamente. Eu quero agora, o Leonardo, ir para a segunda leitura, aqui eu quero terminar. Quem que é que pode atrapalhar você? Quem que é o único? O demônio não, as invejas não, os mal-olhados não, as pessoas que querem falar, que querem acabar com você, as pessoas que falam mal de você, não. Quem que é o único que pode acabar com você? Então, vamos ler comigo? Esse aqui é o Paulo falando. Leia comigo, aqui eu quero terminar, vamos lá? Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbece. Isso, então para que tantas coisas bonitas que estão acontecendo com ele, para que ele não fique orgulhoso, sabe? Quantas coisas, quantos dons que estavam acontecendo com ele, para ele não ficar orgulhoso, o que aconteceu? Foi espetado em minha carne um espinho que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Então, o Paulo falou assim, puxa vida, para que eu não me sinto orgulhoso dos milagres que acontecem, do dom que eu tenho, da capacidade que eu tenho, Deus deu um espinho na minha carne. Até hoje, os estudiosos estão querendo saber que espinho na carne. É uma doença que Paulo tinha? Alguns acham que é o pecado do sexo. Alguns estudiosos acham que ele não conseguia administrar a questão da sua sexualidade. Ele tinha que, essa era a dor dele, São Paulo. O que seria essa dor? O que acontecia com Paulo? Ele tinha alguma coisa que ele trabalhava, ele sofria, então diz que era um espinho na carne, é como se fosse um anjo, um anjo de Satanás esbofetear-me, a fim de que eu não me exaltasse. Mas vamos continuar, que eu vou terminar aqui. Continuando, a esse propósito, roguei 3 vezes, Senhor, que o afastasse de mim. Ele se ajoelhou, falou, meu Deus, me tira isso, meu Deus. Depois rezou de novo, meu Deus do céu, me tire isso, meu Deus. E vai de novo, reza, até que o Senhor fala assim, Paulo, ele vai dizer o quê? Paulo, basta minha graça, pois é na fraqueza que você se manifesta, que
que a força se manifesta. Quer dizer, é nesta fraqueza, é nesse espinho que está toda a sua força, Paulo. Aí Paulo vai concluir, e nós vamos concluir porque nós somos fracos, nós somos pecadores. Eu disse aqui, olha, para você ser padrinho e tudo mais, mas você está falando, poxa, meu Deus, eu não sou digno de ser padrinho, não sou digna de ser madrinha. Talvez o pai e a mãe estão dizendo, poxa vida, meu Deus, o Senhor me deu um filho para eu cuidar dele, para fazer dele, olha, uma pessoa que vai vencer esse mundo, mas eu me sinto tão pequeno, e tantas fraquezas, e Paulo vai continuar dizendo, vamos lá? Pois é, na fraqueza, lendo juntos, vamos lá? Voltando, isso. Pois é, na fraqueza, continuando, por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Continuando. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Continuando. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Vocês concordam com isso? Então vamos ler a última frase da Bíblia, vamos lá juntos? Pois... Quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Mais uma vez, bem alto, bem forte. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Então, quando Jesus diz, vamos atravessar para outra margem, nós vamos atravessar para outra margem. Pode vir tempestade, pode vir invejas, pode vir o que for. Olha, somente você ou eu podemos acabar conosco. Somente de não querermos. Por isso que vamos nos apegar com Jesus, vamos nos apegar com Nossa Senhora, vamos, porque pode vir a tempestade que for, mas nada vai atrapalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que seja sempre louvado.